Agora 2 horas da tarde, 29 minutos, agora 2 horas e 30 minutos, vamos falar de saúde aqui em Santa Catarina. 2025 começa com um marco histórico para a saúde infantil do estado, porque é a obrigatoriedade da realização do teste do olhinho nos recém-nascidos aqui no estado. Essa lei foi sancionada em dezembro de 2024, mês passado, né? Pelo governador Jorginho Melo e já passa a valer então esse ano. Essa regra vem de uma mobilização da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, a SCO, e também pelo impacto de algumas campanhas nacionais que deram voz a essa causa. Para falar desse assunto, a gente está conectado com o presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, o doutor Ayrton Branco. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender aqui na Rádio Cidade em Dia, falar desse assunto que é tão importante, que é saúde, né? Ainda mais dos recém-nascidos, é tão importante isso. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Doutor, vamos lá, vamos do início. Essa movimentação da sociedade catarinense também aconteceu por algumas campanhas nacionais e aí traz a atenção para o teste do olhinho. O que é o teste do olhinho? O teste de olhinho, ele é um exame relativamente simples de ser feito. É um exame de baixo custo, que a gente usa um equipamento chamado oftalmoscópio e a gente projeta uma luz nos olhinhos da criança, do neném, e a gente verifica como é que está o reflexo da menina do olho, da pupila. Sabe aquele reflexo que quando a gente está dirigindo e tem um gato na frente, aquele reflexo de olho de gato? No gato, eles têm uns cristais no fundo de olho que refletem. A criança, a gente, o ser humano, não tem isso, mas a gente consegue verificar o reflexo na pupila. Se há uma diferença desse reflexo de um olho para outro, a gente pode pensar que existe algum problema. Ele não faz um diagnóstico de alguma doença, mas ele nos possibilita a verificar essa diferença e nós temos a desconfiança de que possa ter uma doença que precisa ser avaliada. Perfeito. Então, justamente, esse teste, ele é um teste bem não invasivo, né, para fazer no recém-nascido, então é algo muito prático, e ele pode trazer um olhar mais atento a uma possível doença, é isso, né, doutor? Não, com certeza, ele não é invasivo, é simples de ser feito, não causa dano nenhum para a criança não sofre nada, não precisa de anestesia, não precisa usar colírio, tá? É um teste, inclusive o médico oftalmologista pode fazer esse teste, se não houver disponibilidade do médico oftalmologista, um pediatra treinado pode fazer esse teste. É um exame de screening, de rastreamento, né? Então, como eu disse, se houver alguma diferença no reflexo da pupila, a gente tem que desconfiar que alguma doença pode estar envolvida e a gente, aí sim, aí tem que ser encaminhado ao oftalmologista para que seja feito o diagnóstico. Perfeito. Algumas campanhas nacionais, inclusive, né, a filha do Thiago Leifert teve um problema relacionado ao olho que pode ser identificado pelo teste do olhinho, então daí começou uma mobilização nacional, inclusive em relação a isso, chamou a atenção, e aí a Sociedade Catarinense de Oftalmologia também entrou nessa campanha e acabou conquistando essa questão da lei, né, doutor? Vamos lá, qual foi aquele problema específico que a filha do Thiago Leifert teve e que é um dos identificáveis pelo teste do olhinho? Ela teve, a Lua, né? Ela teve uma doença, na verdade é um tumor, é um câncer, chamado retinoblastoma, né? E esse câncer, ele geralmente não acontece nas primeiras semanas de vida, ele aparece ao longo do tempo. Mas o exame na maternidade já pode identificar, pelo menos, o início desse tumor. Mas é importante que a gente verifique que não somente o retinoblastoma, que é uma doença relativamente pouco frequente, eu diria, tá? Não somente o retinoblastoma, ele pode ser identificado pelo teste de olhinho. Muitas outras doenças, como cicatrizes no fundo de olho, como catarata congênita, glaucoma congênito, alterações de grau de um olho para outro, tá? Várias outras doenças podem ser identificadas. Mas, obviamente, o retinoblastoma e infelizmente, o fato de ter acontecido lá com a filha do Leifert, né, causou uma comoção. Isso, de certa forma, nos ajudou a gente conseguir mobilizar as autoridades da importância desse teste de olhinho. E eu diria que aqui em Santa Catarina é o estado pioneiro, é o primeiro estado onde o governador sancionou essa lei, que é tão importante, porque a gente consegue salvaguardar não somente a saúde das crianças,
a saúde e o desenvolvimento psicológico e psicossocial dessa criança, e bem como salvaguardar as vidas da criança quando a gente diagnostica, por exemplo, uma doença tão grave quanto é o retinoblastoma, que é um câncer que pode se disseminar. Perfeito. E é justamente, né, doutor, a gente sempre fala aqui na Rádio Cidade em Dia, enfim, o jornalismo como um todo eu acho que aborda, né, dessa forma, sobre a prevenção, porque a prevenção realmente é o melhor remédio. Quando a gente previne, né, quando a gente consegue ter uma segurança antes de que aconteça o problema, é sempre a melhor alternativa. E aí esse exame vem de encontro a isso, né? Vem ao encontro disso, na verdade. Ele vem trazer essa segurança para que a gente previna alguns casos que podem gerar até problemas maiores, cegueira, por exemplo. Justamente, nós como médicos também, nós preferimos muito mais prevenir do que remediar. Infelizmente, as pessoas às vezes chegam tarde para a gente tenta remediar, consegue muitas vezes, mas às vezes não. Então é muito mais importante você ter um exame desse, que é um exame fácil de ser realizado, de muito baixo custo, não invasivo, e que você consegue detectar e fazer diferença na vida de uma criança. Imagina uma criança, é claro que tem retinoblastoma, que é uma doença mais grave, tem que ser tratada de uma forma mais radical, mas imagina uma criança que tem uma alteração de grau de um olho para outro, e a gente pode detectar precocemente isso, e essa criança vai conseguir ter visão nos dois olhos pro resto da vida, porque se não for detectado, um dos olhos pode ficar meio preguiçoso, aquele olho preguiçoso que o pessoal fala, né? Aí a pessoa pode ter uma dificuldade lá no futuro, a criança pode ter uma dificuldade lá no futuro de ter uma profissão, por exemplo, ser motorista, ou ser piloto de avião, ou trabalhar em alguma atividade que exige visão dos dois olhos. Então a gente consegue tá tratando essa criança antes da detecção lá no futuro. Quer dizer, é a prevenção, é o tratamento precoce. Fora outras doenças que existem também que a gente pode prevenir, como a catarata congênita, que tem que ser tratada muito precocemente, a gente consegue detectar. Porque quando o pai e a mãe percebem que tem alguma coisa errada, ou o professor percebe que tem alguma coisa errada com a criança, muitas vezes já passou o tempo para tratamento. Então esse teste, além de ser tranquilo ser feito, como falei, não invasivo, é de extrema importância, porque ele vai fazer diferença na vida de uma pessoa, na vida do cidadão, que vai ter na sociedade um papel importante, né, para contribuir com todos aí, tendo uma boa visão, especialmente visão nos dois olhos. Perfeito. Doutor, e na criança, é justamente essa questão da oftalmologia em relação à criança, ela afeta diversas fases do desenvolvimento, inclusive na escola, por exemplo. Muitos problemas de visão nas crianças são identificados quando ela tem alguma dificuldade de aprender a ler, a escrever. E aí você vai identificar porque não sabia o que está acontecendo, porque para a criança é normal, ela não sabe que tem um problema de visão, porque ela não está acostumada a isso, não teve a visão natural antes de perder de alguma forma, antes de ter alguma dificuldade de visão. Então, esse problema é só identificado lá na fase da escola. Então é justamente ainda mais importante essa prevenção para o desenvolvimento da criança. Não, exato, só que se a criança tem um problema nos dois olhos, quando ela começa a estudar, por exemplo, ela tem uma miopia, ela começa a não enxergar de longe, aí o professor detecta que ela está indo mal na escola, ou que a criança não tem a vontade de estudar, ou tira notas baixas, né? Aí o professor pode desconfiar disso, ou os pais achar que também tem alguma coisa errada. Mas tem uma situação, quando a criança tem grau somente num dos olhos, então ela enxerga num dos olhos bem, o desenvolvimento dela é praticamente normal, mas ela não tem visão no outro olho. E até o 5º ano de idade, a gente consegue reverter essa situação e fazer com que ela volte a enxergar dos dois olhos. Mas tem que ser até o 5º ano de idade. Se você não percebe isso até o 5º ano, depois ela fica prejudicada daquele olho. Ou seja, ela vai ter visão monocular. Tá? E o teste do olhinho, lá na maternidade, lá no 1º ano de vida, já detecta essa alteração de grau. Então, a gente corrigindo esse grau, você consegue fazer com que ela enxergue nos dois olhos de forma normal pro resto da vida. E o fato da pessoa ter visão binocular, ou seja, visão nos dois olhos, faz muita diferença. Inclusive, como eu já citei, na escolha de uma profissão no futuro. Perfeito. E é justamente, né, como o doutor já falou, esse exame é um exame que não é invasivo, então os recém-nascidos não vão ter nenhum tipo de problema na hora de realizar esse exame. E aí, doutor, sobre a obrigatoriedade, sobre a lei, foi uma conquista então aqui em Santa Catarina, essa lei, né, que obriga esse teste a ser realizado já nos recém-nascidos. Esse teste já é realizado no hospital, ele já pode ser realizado já nos primeiros momentos de vida, porque
tem também essa questão de como esse teste vai ser realizado agora a partir dessa lei. Não, como o teste ele é muito fácil de ser realizado e é de muito baixo custo, a gente necessita apenas de um equipamento de mão que é de fácil aquisição, tá? E nós temos uma lei que está vigente, e nós temos que seguir a lei. Nós, como oftalmologistas, na nossa prática diária, nós já fazemos isso nas campanhas que a gente realiza, orientamos os nossos pacientes, mas agora, com a lei precisa ser cumprida. Então, todas as maternidades e hospitais onde tem criança recém-nascida, tá? Ela é obrigada a fazer o teste do olhinho, tanto as públicas quanto as particulares. E é importante que as mães e os pais exijam que seja feito o teste do olhinho até 72 horas do nascimento, tá? E, como eu disse, é um teste muito fácil e muito tranquilo e muito barato para as maternidades, tanto públicas quanto privadas, estarem se adaptando a essa lei, que, como eu disse, é uma lei que precisa e deve ser cumprida para salvaguardar a visão dos pequenos, que hoje são as crianças, mas eles são o nosso futuro, o futuro do nosso estado, e a gente precisa de pessoas saudáveis para que trabalhar na sociedade e ter sucesso, ter felicidade, né? Que é o que todos precisam. E eu gostaria aqui, Marcos, deixar e parabenizar a Assembleia Legislativa de Santa Catarina pela iniciativa, e parabenizar especialmente o governador Jorginho Melo, que assinou e sancionou essa lei de forma rápida, sensibilizado que ele foi em relação à saúde das crianças, né? Porque as crianças são o nosso futuro, e a saúde, uma criança com bastante saúde na infância, né? Ela vai ser um adulto saudável também. Perfeito. E feliz, né, doutor? Porque na nossa sociedade a gente tem várias formas, né, várias coisas que acabam afetando a nossa vida, né? Enfim, dúvidas, decisões, caminhos que a gente deve seguir na vida. A saúde é uma coisa que nos preocupa muito, a gente sempre tem que estar atento a ela. Então, quando a gente consegue salvaguardar, como o senhor falou, a saúde dos pequenos, aí eles vão ter com certeza uma vida muito mais tranquila, muito melhor, com menos preocupações, além do que já vai ter, né, doutor? Muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Cidade em Dia, doutor Ayrton Branco, que é presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia. O nosso espaço segue aberto aqui, tá, doutor? Para qualquer novidade, campanhas, porque é sempre importante a gente falar de prevenção aqui para toda a comunidade, não só o sul de Santa Catarina, que é a nossa abrangência, mas todo mundo aí pela internet que está nos acompanhando. Também ficar ligado nessas campanhas que acontecem para uma melhor vida da sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado por ter aberto espaço para nós aí. Nós, da Sociedade Catarinense de Oftalmologista, eu falo aqui em nome dos mais de 500 oftalmologistas do estado, dos médicos oftalmologistas, né, que tanto se dedicam a cuidar da saúde, não somente das crianças, mas também dos adultos, e um espaço como o teu, em que pese a abrangência do sul, mas com certeza pela internet a abrangência mundial, né? Então, parabéns e obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição, tá, para a gente estar aí contribuindo, né, com a sociedade, com a saúde, e a gente sempre procurando, né, sempre com fé em Deus, levar saúde de qualidade para as pessoas. Perfeito, muito obrigado, doutor, um abraço. Esse doutor Ayrton Branco, então presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, falando da obrigatoriedade do teste do olhinho. Então você que é pai, que é mãe, você que tá aí com seu bebê, já tá para nascer, vai nascer, já acabou de nascer, você deve pedir, deve fazer a solicitação para que se faça o teste do olhinho. Já é lei aqui em Santa Catarina, já é obrigatório, tá? Já é lei no estado. Então é um teste que não é invasivo, é muito simples de ser realizado, né? Faça esse teste, pode prevenir muitos problemas na vida da sua criança.